Bom, e aí que tá, né, cara? Tem gente que chega de todos os lugares do mundo aqui em São Paulo com as coisas mais interessantes, né, possíveis, né? Eu já vi, por exemplo, eu vi, acho que hoje, tava vendo coisas sobre vocês, e aí vi um vídeo teu, um cara chegou, pô, o que é isso aqui, mano? Pô, isso aqui é skunk, mano. E uma porrada de tabletão, assim, de droga. Eu fico, caralho, como é que os caras tentou passar com isso? Essa deve ser a coisa mais... Vocês devem ver umas coisas lá que passa pela cabeça. Meu irmão, como é que o cara tentou passar com isso? Suponho. Sim, acontece bastante e em termos de história, assim, é interessante, mas em termos de vida real, geralmente, resumindo esse caso aí, ele conta uma história para ele de que está tudo organizado e ele descobre da pior forma possível que não está nada organizado. Mas o programa é legal por causa disso mesmo, que às vezes a gente conta a história e as pessoas não acreditam, né? Que é uma mala totalmente recheada de droga ali, sem disfarce algum, né? Você conta e fala, não, ninguém vai fazer isso. E Como o é que programa pode, né? mostra que realmente existe isso, né? O cara traz sem disfarçar nenhum, traz mala cheia disso. Disfarçou, tentou passar assim mesmo, e tá ali, a realidade. E existem os dois lados, né? Tem esse que vem aí com skunk e tal, que é o cavalo doido, mete a mala lá sem nenhum tipo de disfarce, e aí o desafio tá em encontrar esse cara no meio de dezenas de milhares de passageiros no mesmo horário, né? E tem o cara que trabalha com outras drogas que valem mais, e aí é uma maneira muito mais refinada do cara esconder, né? Põe na tampinha do perfume, põe na costura da calça. A gente já viu coisas inacreditáveis lá que a gente se surpreende, né? E continua se surpreendendo. Cada dia a gente vê o cara escondendo pouca quantidade, né? Mas de drogas, principalmente sintéticas, etc., que valem muito mais, de maneiras as mais absurdas, né? A gente Botões brinca... de roupa, né? Botão de roupa. Botão de roupa. A gente brinca, enquanto aqui a gente tá fazendo inteligência para ver como é que a gente vai achar os caras, né? Eles do outro lado lá também estão reunidos pensando, pô, como é que a gente vai esconder dessa vez? Onde é que ninguém vai achar, né? Então é esse jogo de gato e rato. Esse gato e rato aí eterno e maluco e cada vez mais criativo, né? Cara, o cara que eu suponho... Putz, pra descobrir, por exemplo, que a droga tá no botão da camisa, você tem que ter uma suspeita muito forte daquele cara. Precisa dessa análise de risco, essa inteligência pra gente chegar nesse nível, né? Não é todo botão que a gente vai lá e toda roupa que a gente vê que a gente vai pegar no botão. Então tem toda uma inteligência, essa análise de risco antes, pra gente ter indícios naquele passageiro, naquele perfil específico, e a gente ia aprofundar, né? Chegar, deixa eu ver aqui, alguma coisa está errada, o perfil dele tá diferente, alguma coisa não bateu, a entrevista ali com ele tá ruim, não tá boa, pra gente chegar e ir mais a fundo e chegar até furar o botão e chegar nesse nível, né? Então tem essa análise de risco, é essencial hoje em dia. E acho que some-se aí só a experiência de cada um de estar anos e anos lá na batalha e tá lidando com a droga e com a mula todo dia, né? Os caras se entregam quando pega ele assim, meio... Tem de tudo, Igor. Tem de tudo. Tem o cara que é geladão também, entendeu? Que você pode ir no fundo que tá tudo tranquilo, né? Mas com a inteligência que a gente faz, eu acho que ajuda muito, né? À medida em que você traça a inteligência, você seleciona esse passageiro, aí você vai para a entrevista com técnica, com tudo que a gente acaba aplicando, e você fala que tem. Aonde tá, eu não sei. Se tá na mala, se tá no corpo, se ele engoliu, se tá no botão, não sei. Mas aqui tem. E vamos achar, né? Entendi. Então, tem esse ponto de partida, né? Mas assim, o trabalho principal de vocês é procurar droga? Não. Pois é. De forma nenhuma. Infelizmente, acontece bastante, mas não é a nossa preocupação principal. A gente estava falando aqui antes que assim, apesar de ali ter o poder de polícia... Não é exatamente vocês não são exatamente policiais. Exato. A gente faz controle de aduana. Então é o quê? Controle de fronteira, tudo que entra e sai. E aí você se aplica a pessoas, a viajante, bens. Existem tarifas comerciais, inclusive um assunto que está bastante em voga agora por causa dos Estados Unidos, então existe. Então o país tem a sua política fiscal, cambial, que seja, e decide, e a Receita Federal aplica essa tarifa, essa fiscalização. Existe o controle de fronteira em relação a que produto pode entrar ou não, mas em relação a marcas, patentes, risco à saúde. Infelizmente, a questão do entorpecente ela vem crescendo muito, essa questão da globalização, da aproximação de mercados,
também servem para eles, e acaba que é uma coisa que está ficando muito comum, mas definitivamente não é o nosso intuito principal do trabalho. Entendi. Eu acho que, assim, em linhas gerais, a alfândega controla a entrada e saída de pessoas e os bens que a pessoa está trazendo, né? Os pertences que o cara tem ali. Então, ele está cruzando a fronteira, ele está chegando de um voo internacional, por exemplo, né? E a nossa competência está lá para vistoriar esse camarada. Se ele tem mercadoria, beleza. Se ele tem droga, beleza. A gente está lá e tá na mala, tá na nossa competência. Se ele está trazendo, sei lá, um animal, um negócio diferente, também tá lá. O que tiver com o passageiro e os pertences dele, a gente vai estar lá para fiscalizar, né? E no nosso caso ali é o aeroporto, mas toda a fronteira terrestre do Brasil é toda fiscalizada pela Receita também, né? Não são só os aeroportos em si. Tem toda a fronteira terrestre, a fronteira marítima também. Cruzeiros de passageiro, que hoje em dia está em alta também, é fiscalizado. Então não são só os aeroportos, né? No programa ali aparece mais essa parte de aeroporto, mas a fronteira terrestre, essa parte de cruzeiro, de navio de passageiro também é fiscalizada igualmente. Vocês já trabalharam fazendo a mesma coisa nesses outros pontos? Sim, já? Sim. Mas, e não só passageiro. O programa parece muito passageiro porque tem aquela interação, as pessoas se identificam, tem aquela conversa, mas tem todo o controle de carga, encomenda, remessa. Basicamente tudo que entra e sai passa pelo controle da Receita. Mas sim, a gente é baseado no aeroporto, mas existe muito uma troca. Então a gente participa de operação, vai conhecer. Santos a gente vai bastante em Santos, principalmente na época de temporada de navio, final de ano, começo de ano. A gente tem um lugar que é mais... sei lá, complicado, mais sinistro que o outro. Tipo, o aeroporto tende a ser mais trabalhoso, onde os caras tentam dar mais golpe. Porque, por exemplo, eu fico pensando, lá no Paraguai, os caras lá devem ficar espertão, né? Na fronteira com o Paraguai lá. Ficar espertão, tem que ficar espertão. O vagabundo ali vai... Ali é os caras. É que cada lugar tem sua característica, assim, né? Entendi. Então, o aeroporto, ele tem mais gente, mas a quantidade de droga apreendida é menor. No porto... Você vai pegar toneladas de uma vez só. Então, são características diferentes, né? E o tipo de fronteira, você falou ali da região do Paraguai, então você tem muita mercadoria, tem droga, armamento, mas aí você sobe um pouco na fronteira, lá Mato Grosso, aí é muito entorpecente, vai subindo um pouco lá, Amazonas, aí tem ouro também, animal, fauna, então assim... Cada um tem a sua especificidade. Fauna é mais saindo ou mais chegando? Mais saindo. Mais saindo. E eu acho até em relação a isso, né? A fronteira terrestre, né? O que está entrando no país ali, o que a gente vê em relação à droga, é uma droga de menor qualidade, né? Porque tá destinada principalmente ao consumo interno aqui, né? E o que a gente vê no aeroporto é a droga que o cara tá mandando para a Europa, tá mandando para a Ásia e tal, e aqui tá chegando sintética de alta qualidade. Então, assim, é outro tipo de organização criminosa que trabalha, né? E o nosso não diria enfrentamento, mas a maneira de encarar isso também é bem diferente, né? É bem diferente. Lá no Paraguai você vai ver o cara atravessando com maconha lá, com 500 quilos dentro de um carro alugado, né? Que é uma pegada. E aqui não, como eu te falei, aqui vem o cara com pouquinha droga sintética e tal, mas que vale muito mais do que aqueles 500 quilos de maconha que atravessaram lá. Você aplica a mesma lógica comercial de uma mercadoria normal. Você usa um meio aéreo que é mais caro para o bem de maior valor e que você precisa com maior agilidade. Então, assim, infelizmente é a mesma lógica do mercado paralelo, funciona como o mercado normal. E é legal esse intercâmbio da Receita exatamente por isso, né? Pra gente poder trocar essas experiências com colegas de outros lugares, né? Então a gente tem essa visão, que a gente fica fechado no nosso mundo e perde essa noção, né? Então é legal esse intercâmbio que tem de a gente ir para outros lugares, o pessoal vir lá conhecer Guarulhos também, para a gente ter essa troca de informações também, né? E ter essa mente aberta que tudo pode acontecer ali, né? A gente não ficar fechado só no nosso mundo. Aquele mundão de gente passando lá, cara, toda hora. Putz, eu não sei se eu posso perguntar isso, mas assim, como é que para os caras? Porque tem os caras que entram, pô, não, tô com mais mercadoria do que eu devia estar, e o cara entra nessa fila aqui e vai. Declarando, você fala, né? A pessoa que declara. Mas tem os Perguntar, você pode tudo. Responder. Isso, tá bom. Aí,